Retornando aos nossos estudos, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, item 7, destinação da terra, causa da miséria humana, tem uma analogia na qual eu acho muito interessante. Eu acho onde que ela nos diz que é uma falsa ideia achar que toda a população de uma cidade se encontra em seus quarteirões, ou seja, em suas casas. Parte dela estará em um hospital. Claro que aquele indivíduo que estiver precisando de um tratamento de saúde, né, ele terá que procurar um hospital para poder fazer seu tratamento. Também estará presente, né, numa penitenciária aquele indivíduo, né, que infringiu as leis do homem, ou mesmo até a lei de Deus, vamos dizer assim. Então, parte dela estará no hospital, parte dela estará em um presídio. E parte dessa população estará livre. Então, e fazendo uma análise, a Terra seria, então, esse hospital ou mesmo esse presídio. Vamos lembrar do que nos diz no livro Nosso Lar, onde que lá nos diz que as pessoas, né, ou melhor, os espíritos, são preparados para que venha para a Terra para cumprir aquilo que ele programou. Que quando nós estamos na erraticidade, né, aquele período entre uma transição e outra, nós temos noção do que nós fizemos de bom e de ruim. Em alguns momentos a gente pode até escolher as nossas provas e nossa expiação. Então, vamos lembrar que quando nós estamos no plano espiritual, né, nós escolhemos nossa prova e nossas expiações. E nós viemos aqui para a Terra exatamente sobre essas condições. Ou como um doente da alma, né, ou como um presidiário. Por quê? Somente vai para o presídio aquele que descumpriu uma lei, né, de Deus. Então, somente quando a gente se adquire esse corpo, né, que é a nossa vestimenta, e vamos aqui para o planeta Terra, nós temos uma missão, que é cumprir tudo aquilo que nós queríamos, prometendo que fizéssemos aqui. Mas nem sempre a gente vamos conseguir. Nós somos sabedores disso. Vamos lembrar no capítulo 7 dos livros Mensageiro, onde Otávio ficou 30 anos com mais aqueles 6 irmãos, e eles foram encarnados, né? E, no entanto, eles não cumpriram sua missão. Otávio abandonou seus irmãos e ele retornou, além do que ele já tinha, voltou ainda com mais, né, uma carga na sua caminhada evolutiva. E nós aqui na Terra não somos diferentes. Né? Então engana-se, né, aquele que acha que toda a humanidade se encontra na Terra, porque a Terra é um presídio e também um hospital. Eu vejo que também o planeta Terra é uma escola. E é aqui que nós vamos aprender, né, como nós vamos caminhar na prática do bem. Porque foi através do ensinamento do Mestre Jesus nos trouxe que ele vai nos direcionando o que nós devemos fazer. O Mestre Jesus não só mostrou o caminho, como caminhou nele, para que nós pudéssemos ver o teu exemplo que nós devemos seguir. E para continuar nossos estudos, né, eu gostaria, né, de iniciar quanto à classificação dos mundos existentes. O mundo primitivo, né, é destinado às primeiras encarnações, né, da alma. É um mundo totalmente material. Limita-se, os indivíduos que se encontram nesse mundo primitivo inferior, limita-se na luta de subsistência, e o senso moral nele praticamente não existe. Ou melhor, não existe. Ele está ainda arraigado, agarrado às suas paixões. E a Terra já passou por isso. Nós somos sabedores disso. Então, o mundo de inferiores, né, é o primeiro degrau na nossa escada evolutiva. Depois que o indivíduo passar pelo mundo inferiores, né, ele vai, né, que ele cumprir toda a sua missão,
o seu compromisso, ele vai passar para o segundo degrau, que seria então o mundo de expiação e prova, na qual nós encontramos hoje. O mundo primitivo, o mundo inferior, a maldade predomina sobre esse mundo. E aqui no mundo de expiação e prova, que é a nossa terra, não é diferente. A maldade aqui, o mal ainda predomina sobre o bem. E fica difícil, né? Por isso que o homem, no mundo de expiação e prova, tem muita dificuldade, passa por muitas vicissitudes. Né? Tem muitas doenças, muitas coisas, porque nós somos ainda pegados, né? Essas paixões materiais e esquecemos da nossa evolução espiritual. No mundo de expiação e prova também, é o local onde nós vivemos para cumprir nossas provas, né? Usando a linguagem que os evangelhos antecessores, né? A minha, por exemplo, que era evangélica, até não pegar nossos pecados. Nós, espíritos, nós vamos dizer que nós vamos ressarcir aqueles débitos que nós cometemos em vidas passadas. Então, é por isso que nós ainda passamos por muitas provas e expiações, e na Terra, né, aqueles habitantes da Terra é sinal que são todos espíritos ainda em situação inferior. Por isso que ele precisa, né, está precisando, passando por essas provas e expiações. Tá? Isso a gente vai achar lá no Evangelho, capítulo 5. Né? Depois, no terceiro grau, ou melhor, na terceira degrau da nossa escada evolutiva, nós vamos encontrar o mundo regeneradores. Vamos ver como que é as características desse mundo regeneradores. Né? A alma arrependida encontra-se nele a calma e o repouso para se poder depurar-se daquilo que ele se tem. Porém, no mundo regeneradores, né, a influência da matéria, ela ainda está presente. Todavia, né, ele não vai passar, né, pelas penosas angústias da expiação, porque ele já passou aqui na Terra. Nós vamos achar isso, né, lá no capítulo 17, ou melhor, no item 17 do capítulo 3. Prosseguindo nos geradores, né, ele é um mundo de transição entre o mundo de expiação para o mundo feliz. Então, nesse mundo que o indivíduo ainda vai ter que cumprir muitas coisas. Como ele é no mundo de regeneradores, o mal e o bem se equilibram, né? Fica mais fácil, né? A vida, vamos dizer assim, seria um pouco mais fácil. Então, aqui, no mundo de expiação, a maldade está presente. Então, é um pouco mais complicado a gente superar isso, porque a gente tem que ser muito perseverante nessa luta para que nós não ficamos para trás. Prosseguindo, no mundo de regeneradores, sem dúvida, em tais mundo o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, porque ele não está presente, mas liberta de suas paixões ordenadas, né? O ciúme, a vaidade, o orgulho, ele, né, é um pouco bem mais menos intenso, vamos dizer assim. O homem lá ainda é de carne, por isso sujeito às vicissitudes, que só liberta quando ele se acha totalmente desmaterializado. Então, no mundo regenerador, né, ainda vamos suportar algumas dificuldades, né, porque ela é remanescente do mundo de expiação e prova. Esses moradores só que eles são bastante, já têm uma certa felicidade, porque já se livrou de muitas coisas que se travavam a sua evolução. Então, contudo, compreende a existência de outros gozos, quer dizer, ele deixa de aproveitar o gozo material para poder aproveitar os gozos do mundo espiritual. Então, quando a morte vem, ele não vai ficar, né? Quando a morte ceifa o seu corpo, ele não vai entrar naquele momento de desequilíbrio. Nós somos sabedores, toda vez que nós moramos no mundo de expiação e prova, habitamos no mundo de expiação, a gente tem um momento de desequilíbrio. Então, nesse sentido, né, o mundo regenerador não é tão grosseiro como a Terra. Somente o sentido do espírito puro e celeste aspira à encarnação do próprio Deus. Somente quando nós estivermos no mundo mais elevado, nós vamos estar bem próximos de Deus ainda. Nesses mundos de regenerador, nós vamos ter algumas dificuldades, porém,
no mundo regenerador, isso fica bem mais prático, bem mais fácil. E depois nós passarmos nesse mundo de regenerador, o próximo mundo que nós vamos enfrentar sempre os mundos felizes. Nos mundos felizes, as relações de um ser para com o outro, né, é sempre amigável. Você pode verificar, ou melhor, no mundo feliz, o bem supera o mal. Então, a maldade lá praticamente não existe. Vamos dizer que não existe. Jamais são perturbações pela ambição, do domínio, pela guerra, que eles são consequentes no mundo de expiação e prova, ou no mundo de, vamos dizer, no mundo primitivo. Lá não existe senhor, nem escravo, nem privilégio, de título, essas coisas assim. Então, lá existe privilégio quanto à supremacia moral e intelectual. Isso sim. Aquele espírito que tiver uma moral maior, ele vai ser, né? Por si só o indivíduo vai sabendo que ele tem suas virtudes, né? Vocês não estão sujeitas às necessidades físicas nem às doenças nos mundos felizes. Né? E depois, no quinto, né, mundo celeste ou mundo divino, né, nos mundos que nos atingem um grau superior de elevação, as condições da vida moral e material são muito diferentes dos que nós encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, por toda a parte, a humana embelezada, aperfeiçoada, sobretudo, e purificada. O corpo nada tem de materialidade. Né? Como nós já estudamos, né? Nós sabemos que o perispírito ele ele é semimaterial. No mundo celeste, podemos dizer que esse ser só vai estar presente, né? o semimaterial, vamos dizer assim. Contudo, né? Lá não existe mais a questão da doença, né? as grosserias, né? A leveza específica do corpo torna-se a locomoção rápida e fácil. Por exemplo, ele não está preso à matéria, ele se desloca com facilidade de um lugar para outro. Né? Enquanto nós, aqui na Terra, nós ficamos se arrastando. Né? Então, nós ficamos se arrastando pelo solo. Por quê? Porque nós somos muito presos à matéria. Lá no mundo celeste, no mundo divino, isso aí não existe. Tá? O Espírito são apenas luzes. Né? Enquanto nos abaixo, nós, conforme vai descendo, vamos se agarrando nessas materialidades. Por isso que nós encontramos muitas dificuldades, né, na nossa locomoção. No mundo celeste, no mundo divino, assim, não é. Os espíritos se locomovem, mas através do pensamento. Ele vai de um lugar para outro com maior facilidade. Então, enquanto nas progressões do mundo, né, ao mesmo que os seres progridem moralmente, os mundos ele também progride materialmente. Né? A Terra, seguindo essa lei, esteve materialmente, moralmente, no estado inferior. E o de hoje, ele atingiu no segundo degrau, que é no mundo de expiação e prova. Mas nós sabemos que nós estamos no caminho, tá, para mundo regeneradores, ou seja, nós vamos purificar um pouco mais, livrar um pouco dessa matéria, para que nós se tornamos seres melhores. E nós precisamos ter muito cuidado, porque aquele que não quiser fazer a sua transformação poderá ficar pelo caminho. Vamos lembrar o exilado de Capela, quando a Capela teve a sua ascensão, né? Aqueles que não seguiram o Senhor foram jogados para mundos inferiores. Nós somos sabedores, se nós estudarmos o livro A Caminho da Luz, né? Que esses seres foram parar ali no Egito. Então, e aqueles que buscou se cumprir a sua missão, retornar para sua pátria de origem. E muitos ainda continuam lá. Então, o homem se encontra... Então, os homens encontram nela, ou seja, no mundo divino, no mundo celeste, a felicidade. Porque é a lei que Deus colocou sobre nós. Os espíritos do mundo divino, mundo celeste, é aqueles que vai ajudar na progressão dos mundos e dos seres que neles habitam. Então, até chegarmos lá, nós vamos ter que lutar muito contra a nossa inferioridade. Se nós pegarmos a Gênesis, no capítulo 6, item 36, vamos ver o que ele diz. Ora, sabemos que a Terra não é, ou quase nada, né, no sistema solar,
é que esse nada é quase nada na Via Láctea. Esta, por sua vez, é nada, ou quase nada, na universalidade das nebulosas. Essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imensurável infinito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Então, aqui ele está dizendo que nós, o planeta Terra, para o infinito, ou seja, para o universo, nós somos praticamente um grão de areia. Como eu citei, acho que no início eu citei isso. Nós somos um grão de areia, né, perante o universo. E aí daquilo que achar que nós somos, né, o bolo da cereja. Então, continuando, né, o progresso é uma lei da natureza, tanto material como espiritual. Todos os seres da criação, animado ou inanimado, eles estão submetidos da bondade de Deus, que seja tudo, desde que deseja tudo, que engrandeça e prospere. A própria descrição que os homens aparecem, o fim das coisas, não é mais do que o meio de chegar pela sua transformação. É um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada voltará ao nada. Aqui você acha, no capítulo 3, item 19, e Santo Agostinho que nos assevera isso. Sendo a Terra um mundo de expiação e prova, e sendo a evolução da lei da natureza, é certo que um dia, em vista do progresso que por aqui se realiza, passará a categoria de mundo de regeneração. É evidente que os espíritos que fazem parte integrante da atual atmosfera espiritual da Terra, se desejarem passar a reencarnar no mundo regenerado, terá de trabalhar na sua transformação íntima para adquirir esse merecimento. Ou seja, para nós podermos passar do mundo de expiação e prova para o mundo regenerador, nós vamos ter que estar buscando isso. Trabalhar, fazer a nossa reforma íntima, tirar de nós aquilo que nos atravanca a nossa evolução. Vamos lembrar, lá no capítulo, ou melhor no capítulo, no Livro dos Espíritos, questão 785, ele nos diz: qual é o maior obstáculo ao progresso? E ele nos diz: o orgulho e o egoísmo. Então, esse é um dos maiores obstáculos que atravanca o homem, porque quando ele tem orgulho e o egoísmo cega o indivíduo, o homem. Ele não deixa olhar para o próximo como um ser que tem necessidade, né, de ajuda. E um dos maiores obstáculos, um dos maiores sérios empecilhos para nosso merecimento é a permanência do homem velho, que ainda é ignorante, que tem esses vícios de orgulho, egoísmo, prepotência e assim por diante. Tá? Isso que nos garante, que nos assevera, está no item 19, que Santo Agostinho nos fala. Assim também acontece com o velho, que insiste em permanecer conosco. Olha só, quando nós deixamos de olhar para dentro de nós, né, nós deixamos que esse homem velho cheio de vícios, né, permaneça dentro de nós. Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 919. Qual o meio prático e eficaz para se melhorar na vida e resistir à resistência do mal? E a resposta é bem sucinta. Um sábio da antiguidade lhe diz: conhece a ti mesmo. Ou seja, quando nós olhamos e conhecemos nós mesmos, né, identificamos aquilo que a gente tem de ruim dentro de nós vamos desvencilhar disso. E nós precisamos estar tirando esse homem velho, cheio de vício e vaidade, e deixa permanecer esse homem evangelizado, para que nós possamos estar seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós façamos a nossa transformação e iremos morar em outras moradas mais evoluídas. Só que para isso precisamos urgentemente buscar estar trilhando as pegadas e os ensinamentos do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.